Diante disso, quero convidar os irmãos para abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, e vou pedir para que, à medida que vocês encontrem, se coloquem de pé, por favor. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Lucas 24, do verso 13 até o verso 35. Amém? Se você encontrou a palavra de Deus, ouça ela agora com atenção e com fé. Diz assim, a partir do verso 13 do capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Naquele mesmo dia, som. Problemas técnicos, né? Quem é de igreja há mais tempo sabe daquele problema que sempre dá no som, né? a entidade que ataca o som nas igrejas. Tudo funcionando bem, do nada para de funcionar. O inimigo está furioso, tá vendo, meus irmãos? Vamos orar. Esteja em oração, esteja atento à leitura da palavra de Deus. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus. Olha o inimigo aí, gente. Oração. Oi? Olha aí, Satanás está furioso de verdade, meus irmãos. Vamos redobrar as orações. Voltando do verso 19. Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora,
levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor, neste dia em que estamos aqui, reunidos para celebrar o Cristo ressurreto, rogamos para que da mesma forma em que ele esteve com aqueles discípulos no caminho, que Cristo esteja conosco aqui nesta noite. Enquanto a palavra for proclamada e quando partirmos o pão, que Cristo se revele a cada um de nós aqui, de modo que possamos conhecê-lo, reconhecê-lo e glorificá-lo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Pode se sentar. Essa passagem que nós acabamos de ler é um relato curioso, porque é uma das passagens que descreve as aparições de Jesus pós-ressurreição de uma maneira extremamente detalhada, bela e edificante. E é curioso essa passagem ser relatada dessa forma, porque ela envolve 2 discípulos até então desconhecidos. Não foi uma história que aconteceu com Pedro, não foi uma história que aconteceu com João, não foi uma história que aconteceu com Tiago, não foi uma história que aconteceu com nenhum dos 12, foram com 2 discípulos, um dos quais a gente não sabe nem o nome. E é descrito para nós de maneira extremamente detalhada o que aconteceu enquanto eles caminhavam, cabisbaixos, entristecidos, desesperançosos, como Cristo os encontrou e como o Senhor falou ao coração deles. E é interessante, talvez, o fato de que sejam justamente 2 discípulos desconhecidos, porque essa passagem, na verdade, revela mais o coração do nosso Senhor, que caminha junto aos pequenos, aqueles que certamente são desconhecidos de nós, mas não eram desconhecidos do nosso Senhor. Podemos não saber os motivos de por que aquelas pessoas, por que Cleopas e aquele outro discípulo que a gente não sabe o nome, mas temos uma certeza: Cristo os conhecia. Cristo sabia da necessidade daqueles homens. Cristo sabia das nossas necessidades e por isso relata de maneira detalhada o que aconteceu ali. Porque a história destes discípulos no caminho de Emaús é um paradigma para nós. De como o nosso Senhor, ele vai progressivamente se revelando a nós. Aliás, eu te faço uma pergunta. Quando você veio à fé, será que você reconheceu Cristo de primeira? Será que você sabia todas as respostas sobre quem era aquele homem? Ou houve algo que talvez você não sabe nem explicar, mas que falou alto ao seu coração, que fez algo arder no seu peito, ainda que você não tivesse todas as respostas sobre quem era aquele homem? Mas você talvez, no dia em que o encontrou, só soube de uma coisa, como aqueles discípulos: a gente não pode deixar ele ir embora. Eu não posso deixar ele ir embora. Por isso que o caminho que esses discípulos traçam se parece muito com o caminho em que nós mesmos percorremos na nossa caminhada como cristãos. À medida em que o Cristo ressurreto aparece para nós, fala aos nossos corações e nos convida a conhecê-lo mais intimamente, por meio da palavra e por meio do partir do pão. Então eu gostaria de refletir com vocês nessa noite, onde celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus, sobre uma passagem belíssima, que eu espero que seja encorajadora para cada um de nós aqui. E justamente essa passagem começa com Jesus se unindo a 2 peregrinos, desanimados, confusos, desesperançosos. E Jesus os ouve, os acolhe, os corrige e os envia. É uma passagem que nos mostra como podemos reconhecer a Jesus, especialmente como a ressurreição
é uma peça fundamental para conhecermos quem Jesus é e compreendermos o que Jesus fez. Sem a ressurreição, nada disso faria sentido. Mas a ressurreição muda tudo. Nós não sabemos por que esses discípulos estavam indo para a cidade, o vilarejo de Emaús, um povoado relativamente próximo a Jerusalém, cerca de 10 quilômetros, 11 quilômetros aproximadamente. É bem provável que eles morassem lá e estivessem retornando para suas casas, como o desenrolar da história parece nos mostrar. Mas não temos certeza. O relato não nos diz com clareza por que eles estavam indo para esse lugar. Apenas nos diz que eles eram peregrinos no caminho. Mas há algumas coisas que nós devemos notar nesse relato. A primeira delas, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, é aquela que está no verso 14. Eles iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Esse tudo o que tinha acontecido até esse momento era sobre a morte de Jesus no Calvário, o seu sepultamento e o anúncio que aquelas mulheres fizeram no domingo pela manhã, de que elas foram até o sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus e ouviram um anjo que lhes anunciou. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? E eram sobre essas coisas que eles estavam falando ao longo do caminho. Apesar do seu desânimo, apesar da sua frustração, apesar das suas esperanças estarem destroçadas, há algo que nos chama a atenção. Eles continuavam a falar sobre Jesus. Eles continuavam a conversar sobre aquele homem. Estavam falando um ao outro. É quase como se eles estivessem buscando consolar um ao outro, encorajar um ao outro por conta de tudo aquilo que havia acontecido. E aqui é um ponto que deve nos chamar a nossa atenção nessa noite. Existe encorajamento ao falarmos uns aos outros sobre Jesus. Especialmente em momentos de tristeza, de desânimo, de pesar, nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, que conversar sobre coisas espirituais é o meio de graça que Deus usa para tratar os nossos corações. Nós não podemos negligenciar o papel da comunidade do povo de Deus. Aqueles homens estavam completamente entristecidos, confusos, mas eles ainda estavam falando sobre Jesus. Eles ainda buscavam, de alguma forma, consolar o coração de um ao outro. Eles ainda buscavam, de alguma forma, encorajar uns aos outros. E em muitos momentos, meus queridos, quando nós estamos desanimados, quando nós estamos entristecidos, quando nós estamos sem forças, o que nós precisamos é termos conversas intencionalmente espirituais. É termos pessoas ao nosso lado que irão vir e conversar sobre Jesus conosco. Irão trazer Jesus para a conversa. Irão nos levar a receber a graça que está presente por meio do fazer parte de uma comunidade que crê e confessa Jesus Cristo. Então eu quero animá-los, meus irmãos, a não perderem a oportunidade ímpar que nós temos quando conversamos uns com os outros. Há muitos de nós que talvez possam estar desanimados, cansados, desestimulados. E é muito bom conversarmos sobre a vida, sobre o futebol. É bom conversar sobre o seriado que você está assistindo, sobre seus planos para o futuro, sobre as viagens que você vai fazer nas férias do ano que vem, o que você espera para os seus filhos. Mas há algo que nós não podemos deixar de fazer. Termos conversas espirituais, especialmente quando estamos desesperançosos. Porque o verso 15 nos mostra que por meio dessa conversa algo extraordinário acontece. Enquanto eles falavam sobre Jesus, o próprio Cristo se põe a caminho com eles.
o próprio Jesus, aparece para fazer parte dessa conversa. Cristo se põe a caminhar com eles. Talvez, inclusive, já cumprindo a promessa que ele havia feito em Mateus 28, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aqui nós temos o Cristo ressurreto, caminhando com seus discípulos, não deixando eles desamparados, mas animando-os enquanto eles mesmos falavam sobre Jesus. E é isso que acontece, queridos, quando nós encorajamos e mantemos conversas intencionalmente espirituais. Jesus vem ao nosso encontro. Quando nos reunimos e quando falamos sobre ele. Jesus vem fazer parte da conversa. Jesus vem e se junta a nós na nossa conversa. Jesus mesmo vem ao nosso encontro e começa a tratar os nossos corações desanimados, cansados, rebeldes. Então não negligencie o poder de conversarmos sobre coisas espirituais. Quero te incentivar, talvez essa semana, se juntar a alguém, mandar uma mensagem para algum irmão, dar um telefonema e falar assim, vamos tomar um café essa semana? Mas vamos tomar um café não é para a gente falar sobre como é que estão as coisas, é para a gente falar sobre o coração, sobre a nossa alma. É para a gente orar juntos. É para nós encorajarmos uns aos outros. É porque eu quero saber como é que está a sua alma. Isso é muito bonito, né? É muito interessante, na terceira carta de João, ele relata algo para o homem ao qual ele está escrevendo. Ele diz o seguinte, eu espero que vá tudo bem com a sua saúde, como vai com a sua alma. E isso é algo, meus irmãos, que nós só vamos ter no povo de Deus. Em nenhum outro lugar alguém vai perguntar como está seu coração. Em nenhum outro lugar alguém vai estar interessado em saber como está a sua alma, como está a sua vida de devoção, como está o seu relacionamento com Jesus, como é que está a sua leitura bíblica. Em nenhum outro lugar, ninguém no seu trabalho, a não ser que seja um cristão, que ame ao Senhor e esteja preocupado verdadeiramente com a sua vida, em nenhum outro lugar alguém vai chegar para você e perguntar, meu querido, como é que está o seu coração em relação a Jesus? Não há outro lugar que a gente vai encontrar consolo e encorajamento para a nossa alma, senão no meio do povo de Deus. Então eu quero te encorajar a nessa semana da ressurreição, você talvez procurar alguém, mandar uma mensagem, ligar, vamos conversar um pouquinho? Quero saber como é que você está. Não só aquele como é que você está, que é um cumprimento, né? É aquele como é que você está de verdade. Como é que está sua alma, como é que tá os seus planos, como é que você está. Eu quero saber suas lutas, eu quero saber suas angústias, eu quero saber se você, quais pecados que você está lutando, porque eu não quero apontar o dedo para você, mas eu quero te ajudar, eu quero orar com você, eu quero também abrir o meu coração para você. Porque pertencemos uns aos outros. E, meus queridos, quando fazemos isso, como esse texto nos mostra de modo belo, Cristo se põe a caminhar conosco. Cristo trabalha em nossos corações. É claro que tem algo mais que Lucas deseja que nós percebamos com isso. Lucas deseja nos assegurar a natureza física da ressurreição de Jesus, de mostrar que, de fato, Jesus estava ali caminhando com aqueles homens, corporalmente, que a ressurreição de Cristo não era apenas uma ressurreição no coração deles, ou uma alma penada, mas o Cristo em carne e osso, uma carne glorificada, estava entre eles e caminhava com eles. Mas há uma segunda coisa a notarmos. No verso 16, nós vemos que os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Eles não reconheceram a Jesus. Também não sabemos o porquê. Não sabemos se a aparência de Jesus estava diferente. Não sabemos se Jesus, de alguma forma ali, modificou a sua aparência, ou se havia um brilho diferente, de tal forma que eles não conseguiam nem reconhecer a Cristo. Mas, ao que tudo indica, essa ocultação da identidade de Jesus, ela é uma ocultação intencionalmente divina. Inclusive, essa ignorância a respeito do Jesus que estava com eles, parece ser o centro da passagem.
o fato deles não reconhecerem o Cristo que caminhava com eles. Mas Deus iria trabalhar neles. E é o próprio Deus quem determinaria quando eles atingiriam a compreensão e o pleno entendimento de quem Jesus era. E algo que essa passagem nos revela é que a revelação de Jesus está plenamente conectada à proclamação da palavra e o partir do pão. É por meio do Cristo proclamando a palavra e partindo o pão com eles que eles realmente entendem quem o Cristo ressurreto era. A gente vai trabalhar mais essas ideias ao longo do sermão. E aqui, na verdade, esses dois discípulos também nos representam muitas das vezes em nossas vidas. Porque, queridos, quantas das vezes nós mesmos caminhamos na ignorância e não reconhecemos a presença de Jesus em nossas vidas? Quantas das vezes nós mesmos estamos como esses discípulos? Por causa das circunstâncias, por causa das dificuldades, por causa das intempéries, por causa das frustrações, por causa do desânimo, não conseguimos perceber a presença de Cristo conosco. Porém, o que essa passagem nos encoraja a percebermos é que Cristo está conosco, mesmo quando não o reconhecemos. Que Cristo caminha conosco, mesmo quando nós não percebemos a sua presença. Mesmo quando nós não fazemos ideia que Ele está ali ao nosso lado. Quando nós estamos no vale da sombra da morte e parece que estamos abandonados. Quando a gente olha para os céus e a gente pergunta, Senhor, aonde você está? O que nós temos a plena convicção é que mesmo quando não reconhecemos Cristo conosco, podemos ter a certeza que Ele está conosco. E que se não o percebemos, o problema está em nós e não nele. Porque Ele sempre cumprirá a promessa que Ele fez ao seu povo de estar conosco todos os dias. E ainda que não seja claro para nós, ainda que em nosso sofrimento, ainda que em nosso desânimo, nós estejamos impedidos de percebê-lo, podemos ter a certeza que Ele caminha ao nosso lado, que Ele não nos abandona. E a história se desenrola, e esse Jesus faz uma pergunta para eles sobre qual o conteúdo da conversa. Agora Jesus, um estranho, que encontra aqueles homens no caminho, vira para eles e pergunta, o que vocês estavam conversando aí? Esse é o modo de Deus agir, não é? Não é assim que a gente vê Deus agindo tantas vezes no Antigo e no Novo Testamento? Fazendo perguntas. Fazendo perguntas não porque ele é ignorante, porque ele não sabia, ou porque ele precisava de respostas, mas fazendo perguntas para chamar a atenção, despertar o interesse. Fazendo perguntas para poder explicar para eles o que aqueles homens realmente precisavam entender. O que aqueles homens realmente precisavam saber. E você, conforme o texto segue, consegue, de alguma forma, notar a tensão no ar, mediante a pergunta de Jesus. Você percebe um ar de indignação nesses discípulos. Imagine a cena, eles estão caminhando, tristes, cabisbaixos. Do nada um estranho chega e de modo um tanto quanto insensível se mete na conversa deles e pergunta, o que vocês estão falando aí? Você imagina a cena agora, aqueles homens param incrédulos diante da pergunta. Você consegue sentir o peso no ar. Você imagina os olhos marejados daqueles homens se entreolhando, um olhando para o outro e... Qual é desse cara? Onde que esse cara estava? Indignados. Um deles, chamado Cleopas, totalmente entristecidos. Eles respondem a Jesus e respondem uma resposta meio atravessada, né? Será que por acaso você é o único que esteve em Jerusalém esses dias e você não sabe o que aconteceu lá? Em que mundo? Meu amigo, acorda para a vida, onde que você estava? Olha para a nossa cara. Você estava dormindo? Você não celebrou a Páscoa? Você é o único que não conhece, não soube o que aconteceu?
E a resposta de Jesus para isso deles é ainda melhor. Não soube não, fala para mim. Me diz aí, fiquei curioso agora, estou curioso. Me conta um pouquinho. Fala para mim do que se trata. E mais uma vez a gente vê que em suas perguntas, Jesus vai conduzindo a conversa para onde ele deseja. Além de dar a oportunidade a esses homens de desafogarem as suas mágoas e as suas tristezas, ao fazerem falar sobre o que acometia o seu coração, o que eles estavam fazendo, afinal de contas, Jesus é um maravilhoso conselheiro, né? Ele sabe tratar os nossos corações. Quando a gente vê sobre aconselhamento, quando a gente estuda sobre aconselhamento, uma das formas de aconselhar as pessoas é justamente ajudá-las a falar. Ajudá-las a colocar para fora o que está angustiando o coração delas. Ajudá-las a terem uma percepção da tristeza, do luto, da dor, do sofrimento que eles estão enfrentando. É isso que Jesus está falando com eles. Fala para mim, explica para mim o que está acontecendo. Relata para mim o que está no coração de vocês. E eles começam a responder. E é justamente ali que Jesus queria conduzi-los. E a gente percebe que na resposta deles, começamos a perceber a razão pela qual provavelmente eles não eram capazes de reconhecer a Cristo naquele momento. Nós vemos eles dizendo aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Em primeiro lugar, nós percebemos que eles têm uma visão correta de Jesus, mas uma visão parcial e incompleta. Jesus era, de fato, um profeta, mas ele era muito mais do que isso. As expectativas deles não estavam ajustadas. Além disso, como a gente vê mais para frente, eles vão dizer, no verso 21, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, havia uma noção de redenção que estava equivocada. A percepção deles da libertação que viria da parte de Deus estava completamente equivocada. Por isso eles não eram capazes de entender que aquilo que aconteceu na sexta-feira e o anúncio daquelas mulheres na manhã de domingo era parte do plano de Deus e da libertação e da redenção que Deus iria propor para o seu povo. Porque as expectativas deles estavam equivocadas. Eles também não entenderam a natureza do sofrimento que viria sobre o Messias. Ou seja, como o próprio Jesus revela, eles não compreenderam as Escrituras. Eles estavam lendo de maneira errada a palavra de Deus. Inclusive, compreenderam de maneira errada o que o próprio Jesus havia falado sobre a sua ressurreição ao terceiro dia. Porque se tivessem compreendido, estariam alegres com a notícia que as mulheres deram, de que elas foram ao sepulcro e não encontraram o corpo de Jesus. Mas eles não compreendiam. Eles ainda estavam confusos. Talvez no coração deles ainda havia uma ponta de esperança com aquela mensagem, mas eles não compreendiam. Estava tudo embaralhado ainda no coração deles. Porque eles não haviam entendido os pensamentos de Deus. Eles não conseguiam crer na gloriosa ressurreição do Redentor. Os seus conceitos falsos e pré-estabelecidos os impediam de reconhecer a verdade de quem estava diante deles. E aqui, meus irmãos, há um outro ponto que nós devemos parar para refletir. Concepções erradas sobre quem Jesus é nos frustrarão e nos impedirão de reconhecê-lo verdadeiramente. Nós temos falado aqui, na nossa exposição em Marcos, que conhecer quem Jesus é fundamental para entender o que ele veio a fazer. Aqueles homens estavam confusos sobre quem Cristo era. E isso os leva à frustração diante desses ocorridos. Quantos de nós, quantos cristãos não estão frustrados com Jesus? Porque estão crendo num Jesus diferente do Cristo das Escrituras. Quantas pessoas não estão decepcionadas com Deus?
porque venderam para eles a imagem falsa de um Deus, que não é a imagem bíblica de Deus. Quantos de nós, muitas das vezes, não passamos por momentos de desânimo na caminhada, porque acreditamos que Deus prometeu coisas que Ele não prometeu, que Deus faria coisas que Ele nunca disse que faria, porque nós estamos crendo em um Deus diferente do que se revela para nós nas Escrituras. E até mesmo muitos cristãos acabam se fechando para o próprio Jesus por causa de suas visões erradas sobre Jesus. E por conta disso não conseguem perceber o Cristo que está bem diante dos olhos deles. Quantos de nós, muitas das vezes, não colocamos Cristo dentro de uma caixinha e o limitamos à nossa visão? Jesus tem que ser assim. E quantas das vezes Jesus não se limita à nossa visão limitada dele? Que ele é muito superior ao que nós imaginamos ou que nós queremos que ele seja ou que ele faça. E quando nós não estamos abertos ao Cristo bíblico, muitos de nós podemos, inclusive, rejeitar o Cristo que está diante de nós e não reconhecê-lo. Podemos nos tornar tão religiosos que rejeitamos o próprio Jesus e aquilo que ele vem nos ensinar e nos oferecer. E nós não podemos permitir, meus irmãos, que os nossos pensamentos equivocados nos impeçam de perceber Jesus com clareza. Precisamos sempre olhar aquilo que eu creio sobre Cristo. É o que a Bíblia ensina sobre Jesus? Ou é o que eu criei na minha cabeça sobre Jesus? Que Jesus tem que ser, se Jesus existir, ele tem que ser assim, ele tem que fazer desse jeito, ele tem que agir dessa maneira. E aí quando a gente vê o Cristo de verdade, indomável, né? Qual era o problema dos religiosos da época, dos fariseus, dos saduceus, dos mestres da lei? É que eles olhavam para a Bíblia, e o próprio Jesus diz, vocês olham para a Bíblia, vocês conhecem as Escrituras, e são elas mesmas que dão testemunho de mim, mas vocês criaram uma concepção tão errada na cabeça de vocês, que agora eu estou aqui diante de vocês e vocês não conseguem receber. Aqueles que deveriam ser os mais preparados para a chegada do Messias eram os que estavam mais equivocados em relação ao Messias. E que inclusive rejeitaram o Messias, que não se enquadrava com a imagem que eles criaram na cabeça deles. O Messias não vai agir assim. O Messias não vai andar com essa gente. O Messias não vai perdoar essas pessoas. O Messias não vai falar, não vai estar nesses lugares. Quantas das vezes será que nós não pensamos assim sobre Jesus, né? Quantas das vezes não criamos em nossos corações e dizemos, aquela pessoa ali, Jesus, está muito longe de Jesus. Não, aquilo ali não é aceitável para Jesus. E muitas das vezes não conseguimos ver Jesus agindo. Não conseguimos ver a graça de Deus na vida das pessoas improváveis. Justamente porque criamos uma imagem falsa de Jesus na nossa cabeça. E não conseguimos nos alegrar com aquilo que Cristo de fato faria e faz em nosso meio. Que estamos com uma imagem tão equivocada que não conseguimos ver a graça de Deus quando ela está agindo. Então nós não podemos permitir que as nossas visões equivocadas nos impeçam de ver e receber a Cristo com clareza. Para aqueles homens, somente ouvir sobre Jesus não era suficiente, eles precisavam vê-lo. E olha que ironia! Estava ali diante deles o Cristo ressurreto e eles não conseguiam enxergá-lo. Eles precisavam ver a Jesus, e Jesus estava ali diante deles, em carne e osso, mas eles não enxergavam. Então vem a resposta gloriosa de Jesus. No verso 25, ele começa a dizer, como vocês são insensatos e demoram a crer em tudo que os profetas disseram. Jesus os repreende
por sua demora em crer nas Escrituras. Já estava tudo revelado. Já estava tudo ali, diante dos olhos deles. O próprio Cristo havia anunciado essas coisas para eles. E a lentidão deles para perceberem não era porque não havia evidências o suficiente. A lentidão para percebermos a Jesus é uma lentidão do coração. Assim como a incredulidade. A incredulidade não é um problema intelectual. A incredulidade é um problema do coração. As pessoas que estão aí fora, negando a existência de Deus, não fazem porque acreditam que existem provas insuficientes da sua existência. Não. É porque é uma questão no coração deles. A incredulidade, a rebeldia contra esse Deus. Mesmo que se tenham provas o suficientes, eles vão dizer assim, mas eu prefiro não acreditar nessas provas. Porque a incredulidade não é uma questão do intelecto. É uma questão do coração. Jesus está dizendo para eles, o coração de vocês está demorando a crer e abraçar aquilo que Deus revela na sua palavra. Então ele passa a ensinar esses homens tudo aquilo que estava nas Escrituras. Escrituras aqui é todo o Antigo Testamento. E o que foi sendo revelado cada vez de modo mais claro, desde Moisés até Malaquias. Aquilo que era falado sobre a necessidade do sofrimento do Messias, para que ele então pudesse entrar na sua glória. E eu não sei quanto a vocês, meus irmãos, mas eu tinha muita vontade de ouvir essa aula de teologia bíblica que Jesus deu para esses homens. Imaginem, o próprio Deus explicando a Bíblia para você, dando uma aula para vocês, explicando, ó, isso aqui era sobre mim. Isso aqui, ó, também era sobre mim. E Jesus passa a fazer isso. Eu não sei exatamente o que Jesus falou para eles, mas essa semana eu estava lendo algo que o Tim Keller acho que consegue nos dar um vislumbre, talvez, daquilo que Jesus falou com esses homens. Em uma passagem, em um dos sermões dele, Keller começa a descrever para nós sobre as pessoas e eventos que apontavam para Jesus. E o Keller diz assim, Jesus é o verdadeiro e melhor Adão, que passou pelo teste no jardim e cuja obediência é imputada a nós. Jesus é o verdadeiro e melhor Abel, que apesar de inocentemente morto, possui o sangue que clama, não para a nossa condenação, mas para a nossa completa absolvição. Jesus é o verdadeiro e melhor Abraão, que respondeu ao chamado de Deus para deixar todo o conforto e a família e saiu para o vazio, sem saber para onde ia, a fim de criar um novo povo para Deus. Jesus é o verdadeiro e melhor Isaque, que foi não somente oferecido pelo seu pai no monte, mas foi verdadeiramente sacrificado por nós. E assim como Deus disse a Abraão, agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho, nós também podemos olhar para Deus, levando seu filho até o alto do monte e sacrificando-o, e então dizer, agora nós sabemos que tu nos amas, porque não retiveste o teu filho, teu único filho, a quem tu amas de nós. Jesus é o verdadeiro e melhor Jacó, que lutou e sofreu o golpe de justiça que merecíamos, de forma que nós, assim como Jacó, só recebêssemos as feridas da graça para nos despertar e disciplinar. Jesus é o verdadeiro e melhor José, que, à destra do rei, perdoa aqueles que o venderam e traíram e usa o seu novo poder para salvá-los. Jesus é o verdadeiro e melhor Moisés, que se põe na brecha entre o povo e Deus e que é mediador de uma nova aliança. Jesus é a verdadeira e melhor rocha de Moisés, que, golpeada com a vara da justiça de Deus, agora nos dá água em pleno deserto. Jesus é o verdadeiro e melhor Jó, sofredor verdadeiramente inocente, que então intercede e salva os seus tolos amigos. Jesus é o verdadeiro e melhor Davi, cuja vitória torna-se a vitória do seu povo, apesar deles nunca terem movido uma única pedra para conquistá-la. Jesus é a verdadeira e melhor Esther, que não apenas arriscou deixar um palácio terreno, mas perdeu o definitivo e divino, que não apenas arriscou a sua vida, mas entregou-a para salvar o seu povo. Jesus é o verdadeiro e melhor Jonas, que foi lançado para fora na tempestade para que nós pudéssemos ser trazidos para dentro. Jesus é
é o verdadeiro Cordeiro Pascal, inocente, perfeito, desamparado, sacrificado para que o anjo da morte não atentasse contra nós. Ele é o verdadeiro templo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacrifício, o verdadeiro cordeiro, a verdadeira luz, o verdadeiro pão. A Bíblia definitivamente não é sobre você e eu. É sobre ele. Eu imagino algo muito parecido que Jesus devia ter falado com os seus discípulos. Está vendo isso aqui? É sobre mim. É sobre mim. É sobre mim. E Jesus abre as Escrituras e fala ao coração daqueles homens. Então vem a revelação final. O dia vai se findando. Aqueles homens estão chegando em casa. Jesus faz como quem vai seguir adiante. Vamos ver qual vai ser a deles, né? Mas por alguma razão que aqueles homens desconhecem, aqueles discípulos sabem que não podiam deixar aquele homem ir embora. Eles não fazem ideia do porquê, eles só sabem o seguinte: a gente não pode deixar ele embora. A gente não pode deixar ele partir. E eles insistem: fique conosco, já está escuro, a jornada à noite é perigosa, há perigos no caminho, salteadores, animais selvagens, não vai, fica com a gente. Mas o que eles desejavam, na verdade, era ouvir mais. Eles queriam mais. Eles não podiam deixar aquele estranho ir embora. E Jesus fica com eles. E aqueles homens, então, honram a Jesus, deixando-o agir como o anfitrião, que abençoa o partir do pão. E assim como foi na multiplicação dos pães e peixes, assim como Jesus fez na ceia, Jesus profere as palavras das bênçãos e ele parte o pão. Uma cena aquela familiar para aqueles homens. E naquele momento, os olhos deles foram abertos e eles entenderam quem era aquele homem na frente deles. Mas Jesus desaparece, assim, sem mais nem menos, sem deixar vestígios. Mais uma vez, a gente não sabe como. Provavelmente o corpo ressurreto e glorificado de Cristo possui propriedades diferentes, inclusive para entrar em lugares que estavam fechados, como acontece posteriormente. Mas é somente até aqui que a gente pode inferir, porque o texto simplesmente não relata. Então nós vemos algo glorioso. Aqueles homens, no verso 32, eles olham um para o outro, após reconhecerem o Cristo, e eles dizem algo belíssimo: não é verdade que o nosso coração ardia no peito ao escutar a palavra sendo pregada? Você já sentiu isso, meu irmão? Você que é crente, eu tenho certeza que você já sentiu o seu coração estranhamente aquecido ao ouvir a palavra sendo pregada. E aqui, óbvio, eu não estou falando de emoções manipuladas, de fundinhos musicais para te fazer chorar. Eu estou falando da palavra te acertando e golpeando você profundamente. De um coração que explode de alegria ao encontrar Cristo na palavra. Porque esse é o resultado da obra do Espírito Santo em nossos corações, arrancando a nossa incredulidade, nos fazendo ver e ouvir o que antes estava diante dos nossos olhos, mas nós não percebíamos. Não sei se você já teve a experiência de ler a Bíblia antes de crer em Jesus e depois de crer em Jesus. Parece que você está lendo dois textos completamente diferentes. Se você já tentou ler a Bíblia antes de crer em Jesus, você sabe que você estava ali lendo e era outro texto. Até o momento em que os seus olhos foram abertos. E de repente você não conseguia mais parar de ler. De repente você queria mais. Preciso mais disso? De repente a palavra ganha outra cor,
o texto bíblico começa a fazer sentido, a gente começa a ter fome, a gente começa a querer mais, não nos satisfazemos com pouco, não podemos deixar Jesus partir. Você, meu irmão, você que é cristão há muito tempo, eu tenho certeza que você já passou por isso. Talvez não seja o que você está sentindo hoje. Mas eu tenho certeza que você que já experimentou o seu coração estranhamente aquecido pela palavra, daria tudo para sentir o seu coração assim mais uma vez. Eu tenho certeza que você já experimentou isso. Você se lembra desses dias em que você buscava mais intensamente, em que você orava mais intensamente, em que você lia a Bíblia mais intensamente. Por que não é assim hoje em dia? Talvez porque as suas próprias concepções equivocadas estejam te impedindo de ver Jesus onde ele sempre esteve, ao seu lado, caminhando com você, se revelando na palavra, se revelando na comunhão, sem nunca ter te deixado. Talvez você esteja aqui hoje, você esteja passando por isso, experimentando pela primeira vez. Eu tenho uma notícia para você. Se esse é o seu caso, saiba que Jesus já te fisgou. Se ao ouvir a palavra, o seu coração se mostra estranhamente aquecido, o que você tem que fazer? Confessar a Jesus. Abraçá-lo com os olhos da fé, recebê-lo na palavra, na comunhão. Note, queridos, que os elementos que abrem os olhos desses discípulos é justamente a proclamação da palavra e o partir do pão, a escritura e a adoração. O Cristo ressurreto chega até nós por meio da palavra e da comunhão viva com ele e com o seu corpo. As provas da ressurreição corporal de Jesus, elas são praticamente irrefutáveis. Não há nada que explique de maneira satisfatória o túmulo vazio naquela manhã de domingo, que não seja o fato de que Jesus ressuscitou. Qualquer outra desculpa que a gente arrume para aquele túmulo estar vazio não se sustenta. As provas são irrefutáveis. Mas alguém pode ser convencido racionalmente dos argumentos a favor da ressurreição e permanecer incrédulo. Porque, como eu falei, a incredulidade não é um problema da mente, é um problema do coração. E é por isso que o Cristo ressurreto se manifesta plenamente na palavra e na comunhão. Porque é preciso aprender a enxergá-lo pelos olhos da fé. Não só com os olhos da carne, mas com os olhos do coração. E é isso que estava acontecendo com aqueles discípulos no caminho. Ao terem a palavra exposta para eles, e ao presenciarem o partir do pão, ao estarem em comunhão com Cristo, aqueles homens tiveram seus olhos espirituais abertos. Os olhos deles estavam enxergando. Eles podiam ver aquele homem diante deles, embora não o reconhecessem. Mas agora algo diferente aconteceu no coração deles, por meio da palavra e do partir do pão. Querido, se você deseja ter mais de Cristo, por que você tem negligenciado os meios comuns de graça através do qual ele se oferece a nós? Eu falei aqui que talvez você já tenha experimentado isso, do seu coração aquecido, e talvez hoje você não experimente mais, justamente porque você não está buscando Cristo onde ele está, na palavra e na comunhão.
Talvez você hoje esteja negligenciando a palavra. E você esteja negligenciando a comunhão. E por isso você está como que com seus olhos obstruídos, incapaz de ver aquilo que está claramente diante dos seus olhos. Não negligencie, querido, a palavra e o corpo de Cristo, a comunhão com o corpo de Cristo. Há uma última coisa, breve, a se notar. É que a realidade da missão, da ressurreição, é um estímulo para a missão. Agora que os olhos desses homens foram abertos, perceba, eles não conseguem se conter. Não importa se já era noite. Aqueles 10 quilômetros que eles percorreram, levando horas, agora pareciam alguns metros. Consegue imaginar a disposição deles voltando para Jerusalém? O texto diz que imediatamente, após Cristo sair, aquelas pessoas retornaram, correndo. Eles acabaram de voltar de Jerusalém, mas não importa se era noite, não importa se estava tarde, não importa se era perigoso, eles não podiam ficar quietos diante daquela notícia que eles receberam. Eu acho que nem o Bolt foi tão rápido quanto eles. Imagina aí a galera que está correndo, imagina o pace desses discípulos, hein? De atleta, correndo, nada podia detê-los. E lá estavam aqueles discípulos. De manhã, saem de Jerusalém, derrotados, abatidos, sem esperança. E agora estavam eles, retornando para essa mesma Jerusalém. Mas já não eram mais os mesmos homens. Agora eles retornavam triunfantes, cheios de vida, cheios de alegria, cheios de esperança. É o que a ressurreição de Cristo faz com a gente. Porque se Cristo ressuscitou, nós temos a certeza de que tudo ficará bem. E agora nada mais podia reter essa mensagem que aqueles homens tinham. Eles não conseguem se calar. Eles precisam proclamar: Jesus ressuscitou. Se Jesus ressuscitou, querido, você pode ter uma certeza, tudo ficará bem. Eu falei do Keller, gostaria de encerrar com o exemplo dele. Tim Keller foi um teólogo, um pregador, globalmente conhecido, ministério frutífero, escritor prolífico, influenciou muitas pessoas, responsável por plantar igrejas ao redor do mundo. Em 2020, diagnóstico de câncer no pâncreas. Um dos tipos de câncer mais agressivo que tem. Basicamente não tem tratamento. A única coisa que ele podia esperar era uma morte lenta. E foi o que aconteceu. 3 longos anos batalhando com a doença. Mas algo que Keller deixa para nós como cristãos, como um exemplo vivo, é de alguém que cria na ressurreição de Jesus. É de alguém que soube sofrer e que soube morrer como um cristão, porque ele cria na ressurreição. Durante todo o período da sua luta, você não viu Keller chorando, amargurado, reclamando com Deus: porque eu, Senhor, me dediquei tanto à sua obra, eu fiz tudo, eu entreguei minha vida, eu trabalhei pelo Senhor, e é assim que o Senhor me paga? Com câncer? O Keller tinha certeza, se Jesus ressuscitou, tudo ficará bem. O filho dele relata que nas suas últimas horas de vida, quando estava fazendo tratamento no hospital, ele pediu para ir para casa. E falou assim: eu estou pronto para encontrar o meu Jesus. Você sabe de onde vinha a força desse homem? Não é porque ele era muito bom. É porque ele cria na ressurreição de Jesus. É porque ele cria que se Jesus ressuscitou, meu irmão, não existe câncer, não existe doença, não existe sofrimento nesse mundo que vai dar a última palavra sobre a sua vida. Porque se Jesus ressuscitou, aqueles que estão desanimados, desesperançosos, abatidos, entristecidos, como estavam aqueles discípulos, podem voltar a ter esperança, alegria, ânimo.
Porque se Jesus ressuscitou, meu irmão, nós temos a certeza, tudo ficará bem. A morte não terá a última palavra. A morte não será definitiva sobre a sua vida. Se Jesus ressuscitou, creiamos no Cristo que venceu a morte em nosso lugar. E saibamos que com Ele também venceremos. Podemos enfrentar o que for, porque sabemos que isso não é uma punição divina. Porque não tem punição para aqueles que Cristo já resgatou. Há apenas a certeza de que nem mesmo o pior sofrimento vai ter a palavra final sobre a sua vida. E por isso podemos ter esperança, como aqueles discípulos tiveram esperança, e por isso podemos proclamar essa esperança. Que a mensagem da Páscoa, meu irmão, possa ressoar sobre a sua vida e sobre o seu coração. E que você encontre Cristo na palavra e na comunhão. Na comunhão do corpo ao qual nós participaremos agora, da morte e da ressurreição proclamada, e na comunhão do corpo de Cristo, onde Ele se faz presente. Quero te convidar a se colocar de pé.